Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 32, parte 1 da disciplina de Química para a primeira série A e B. E vamos dar início, então, ao estudo dos gases. Lembrando que estamos no livro 1B, frente A, unidade 3, capítulo 8. Então, essa aula vai ser uma introdução ao estudo dos gases, né? Então, se a gente for parar para pensar quais substâncias gasosas que a gente tem presente, né? Por exemplo, a gente tem o gás nitrogênio, nós temos o gás oxigênio, nós podemos citar o gás amônia, nós podemos citar o gás dióxido de enxofre, o gás trióxido de enxofre, o gás metano, o gás hidrogênio, o gás cloro. Então, olha só, também posso citar aqui o gás monóxido de carbono, o gás dióxido de carbono. Então, vejam que nós temos muitos gases que podemos citar aqui, gás argônio. Esses gases, por exemplo, onde eles estão presentes, né? Então, se a gente for levar em consideração simplesmente, olha só, o ar atmosférico, o que tem presente nele? Tem 78% de gás nitrogênio. Ele tem 21% de gás oxigênio, que é uma concentração essencial para a vida. Então, temos também o gás, 1% de outros gases, né? Como, por exemplo, o gás CO2 e o gás argônio e ainda vapor de água. Então, o gás argônio, lembrando que ele é um gás nobre, então aqui, com esses gases citados, por exemplo, a gente pode analisar várias coisas que a gente já estudou. Se a gente for pegar aqui o gás argônio, a gente sabe que ele é um gás nobre, né? Ele é não 100% inerte, né? Mas os gases nobres eles são conhecidos assim por serem inertes, ou seja, reagirem pouco. Nós temos aqui o gás metano, que a gente ainda não estudou ele. Ele é um gás que tem carbono na sua estrutura. Então, a gente vai estudar ele quando a gente for estudar química orgânica, que é o conteúdo da terceira série. Nós temos aqui ó, nitrogênio e oxigênio, que é a composição do ar atmosférico. Gás amônia, que é um gás extremamente importante. Ele é utilizado muito para refrigeração. Nós temos o SO2 e o SO3, que também são gases que reagem bastante. O que a gente pode lembrar desses SO2 e SO3 aqui? Que eles são classificados como óxidos, né? Porque o que é um óxido? Um composto binário, em que um dos elementos ali é o oxigênio, sendo que ele é o mais eletronegativo. Nós temos também aqui o gás hidrogênio, que ele é um gás que tem uma propriedade interessante de inflamabilidade. Temos o CO e CO2, que também são classificados como óxidos. A gente pode ir mais a fundo ainda, lembrar que, por exemplo, o CO2 e o SO3, eles são óxidos ácidos, né? Ou seja, se eles reagem com água, eles formam um ácido. A gente ainda pode lembrar que o CO, por exemplo, monóxido de carbono, que é um óxido, ele é um óxido neutro, ou seja, ele não reage com água, nem com base, nem com ácidos, mas ele também pode reagir com outras substâncias. Nós temos aqui o gás cloro, né, em que o gás cloro ele é extremamente importante. Ele é utilizado para a desinfecção em processos de tratamento de água. Então, assim, os gases, eles estão muito presentes, né, na nossa vida. Então, olha a importância dos gases, né? Os gases, eles, naturalmente, né, os gases, eles contribuem para um efeito estufa, alguns gases aí, como, por exemplo, o CO2, né, ele contribui para o efeito estufa de uma forma positiva, mas nós, os homens, de uma forma antropogênica, a gente eleva a concentração desse gás, prejudicando, né, fazendo com que esse efeito estufa seja maior. Também onde que a gente encontra gases, né, como a gente sabe ali a questão do NH3, o amônia, esse gás aqui então é amônia, ele é usado para refrigeração. O que a gente pode lembrar dele, se a gente for ver, né? Então, ele é um composto molecular,
Então, a gente pode fazer aqui várias revisões, olhando para esses gases, essas fórmulas químicas desses gases, a gente pode lembrar de várias coisas que a gente estudou, que são compostos moleculares formados por ligação covalente, com exceção aqui do argônio, né? A gente pode lembrar da questão da geometria, né? Então, tem muita coisa aqui que a gente já estudou. Então, olhando para eles, a gente vai lembrar, vai saber disso, né? Também a importância desses gases, eles são usados, alguns deles têm o uso medicinal. Então, nós precisamos de gases ultrapuros, como o uso medicinal, são transportados, né, em cilindros. Também nós temos o nosso gás de cozinha, que é uma mistura, né, de butano e propano, são compostos orgânicos também. Então, temos essa aplicação para os gases, além da questão do ar atmosférico, né, que é essencial para a vida na Terra. Enfim, nós podemos ver inúmeras aplicações e por que interessa a gente conhecer mais desses gases, né? Por quê? Porque a gente manipula eles, a gente transporta, a gente usa esses gases, né? O que acontece? Se ocorrer durante um transporte ou um armazenamento um vazamento de algum tipo desses gases aí, quais são as consequências para o meio ambiente e para o ser humano, né? Então é importante a gente estudar como se comporta um gás, qual é o comportamento deles, né? Se eles têm algumas propriedades como inflamabilidade, explosividade, toxicidade, né? Então a gente tem que procurar entender isso. E eu vou trazer para os senhores bastante vídeos ali explicando sobre alguns desses gases, né, algumas das suas propriedades de inflamabilidade, toxicidade. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, se a gente entrar em contato com o gás amônia, dependendo da concentração que a gente tiver contato, ele pode, como ele é muito tóxico, né, ele pode levar à morte. Então, a gente tem que saber de algumas propriedades desses gases aí. Então, por isso, a gente vai começar a estudar o comportamento desses gases. Mas antes disso, nós vamos ver algumas grandezas aqui, que são bem importantes para a gente entender essa questão do comportamento dos gases. E são grandezas como volume, temperatura e pressão. Então, o volume, nós podemos expressar, né, quais são as unidades que a gente pode expressar o volume. A gente pode expressar em ml, que é mililitros, em litros, a gente pode expressar em metro cúbico, a gente pode expressar em centímetro cúbico. Eu vou trazer alguns, né, que a gente vai usar bastante aqui. Então, por exemplo, podemos expressar nessas unidades aqui o volume. Nós vamos ter que entender como é que eu converto, né? Nós vamos ter que calcular essas conversões aqui. Temperatura, né? Nós temos temperatura em graus Celsius, temperatura em Kelvin, que essa temperatura em Kelvin é uma temperatura usada pelos cientistas, né? Então, quando eles fazem um estudo, publicam um artigo, eles publicam em Kelvin sempre. E tem a temperatura em graus Fahrenheit, que é uma temperatura norte-americana, né? Nós vamos usar essencialmente essas duas aqui no estudo dos gases. E temos também essa outra grandeza aqui, que é a pressão, em que pressão ela é o quê? Uma força exercida em uma certa área, né? Então, quais são as unidades que a gente pode expressar essa pressão? E são unidades que nós, aqui na química, no estudo dos gases, vamos usar bastante, né? Então, a pressão, a gente pode encontrar ela em Pascal, então a gente escreve PA, mas se diz dessa forma, Pascal, então não é Pascoal, tá? Então isso aqui está errado, então a gente fala Pascal. A gente tem também em quilopascal, aqui é a letra K, quilopascal. A gente tem pressão também em atm, temos pressão em milímetro de mercúrio, lembram que o Hg, né, é mercúrio. Então, essencialmente, nós vamos usar essas unidades aqui. Então, vamos só relembrar algumas das conversões. Por exemplo, quanto equivale 1 litro para ml? 1 litro são 1000 ml. Que mais? Quanto equivale 1 metro cúbico para litros? São 1000 litros. Outra conversão importante aqui é 1 centímetro cúbico. Quanto equivale em ml? Equivale 1 ml. Então, olha só, para a gente saber isso aqui, ó, lembrar, 1 metro cúbico são 1000 litros, por quê?
Imaginem, vamos dar um passo bem grande, simulando que é 1 metro. Imaginem esse 1 metro de forma tridimensional, né? Nas 3 dimensões, um cubo bem grande de 1 metro. Então, esse 1 metro cúbico ali dentro tem 1000 litros, né? Então, para a gente tentar lembrar que 1 metro cúbico é 1000 litros. 1 centímetro cúbico, pega ali na régua 1 centímetrozinho, é bem pequenininho, espacinho, né? Então, pense num cubinho de 1 centímetro cúbico. Nesse 1 centímetro cúbico, a gente tem apenas 1 ml. Temperatura, né? Então, a fórmula que a gente vai usar, né, que eu costumo usar bastante, é graus Celsius é igual a K menos 273, ou seja, se eu tenho uma temperatura em graus Celsius, por exemplo, 2 graus Celsius, eu vou colocar aqui embaixo de graus Celsius. Eu quero saber quantos Kelvin que é. Então, eu vou colocar nessa fórmula. Agora, o 273 aqui está diminuindo, vai passar para o outro lado, somando. 2 mais 273 é igual a Kelvin. Então, vai ser 2 graus Celsius equivalem a 275 graus Kelvin. Tá? Então, essa formulazinha. De outra forma, se eu quiser saber, eu tenho a temperatura em Kelvin, quero saber quanto é em graus Celsius, eu uso a mesma fórmula. Graus Celsius é igual a K menos 273. Eu quero saber 270 Kelvin, quanto é? Então, eu vou colocar Kelvin embaixo de Kelvin. 270 Kelvin menos 273. Então, graus Celsius é igual a, daqui dá menos 3. Então, 270 Kelvin menos 273 dá menos 3 graus Celsius, tá? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, graus Celsius é igual a K menos 273, para eu poder fazer os cálculos de conversão. E aqui nós temos várias conversões aqui, né? Então, 1 kPa equivale a 10 na 3 Pascal. Nós podemos usar que 1 kPa equivale a 7,5 milímetros de mercúrio. Também podemos usar, que essa é muito importante, a gente vai usar bastante, 1 ATM são 760 milímetros de mercúrio, lembrando que 1 ATM é a pressão a nível do mar, então 760 milímetros de mercúrio é a pressão a nível do mar. Também vamos usar 1 ATM, 1 ATM equivale a 10 na 5 Pascal. Então, todas essas conversões aqui a gente pode usar.